Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. E hoje eu nem ia gravar vídeo não, mas eu estava andando pelo Facebook, postando algumas coisas lá, né? E aí me deparei com uma postagem dizendo que é má doutrina falar que não podemos perder a salvação, que podemos perder sim. Em todo o tempo a pessoa estava se apoiando em Hebreus 6, de 4 a 6. Ele está dizendo ali que pode sim, que a palavra de Deus afirma isso. E automaticamente nós sabemos que a palavra de Deus ela não pode entrar em contradição. Ou seja, se alguém realmente entende a palavra de Deus, vai entender que existem várias, muitas, inumeradas palavras que afirmam que é impossível um cristão perder a salvação, até porque ela é por graça. Não faz sentido o cristão poder perder, mas por qual motivo ele perderia? Ou seja, se é por graça, é por meio da fé, e a fé não vem de nós, é dom de Deus, o que ele precisaria fazer para perder a salvação? E não faz sentido, porque se fizer isso ou se deixar de fazer, automaticamente isso põe o cristão na condição de ter que fazer algo ou não fazer algo para não perder a salvação, o qual seria uma contradição da própria palavra de Deus, que diz que somos salvos pela graça sem obras. Isso está em Efésios, né? 2, do 8 ao 9, a gente vê que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E vemos que as obras não vêm das obras, para que ninguém se glorie. E quando vemos com outras passagens, como Romanos 11, no versículo 6, afirma que somos salvos se a graça já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. E assim nós encontramos na Bíblia toda falando que não tem obras. Mas ainda quando chegamos nas cartas do apóstolo Paulo, principalmente em Gálatas, nós conseguimos ver que é o evangelho anátema, é o evangelho à base de obras, é o evangelho maldito ou amaldiçoado, ou seja, que seja maldito tal pessoa que falar que precisa fazer alguma coisa além de crer em Cristo Jesus. Quando a gente vê 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo está instruindo eles com uma vacina, uma segunda dose, um reforço, para eles permanecerem, para eles perseverarem nas obras, na boa conduta. Não, mas o que? No evangelho. Qual era o evangelho? Que Cristo morreu nos pecados deles. A todo momento foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Era isso que eles deveriam reter, deveriam perseverar em reter somente isto, nada a mais. Então, vamos ler esse capítulo que a pessoa colocou, esses 3 versículos, onde pode trazer engano a muitos verdadeiros cristãos. Porque é impossível que o que uma vez foi iluminado e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que
quando eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Então nós conseguimos ver claramente que em Hebreus 6, do versículo 4 ao 6, que está falando aqui uma coisa que realmente parece que uma vez que a pessoa foi iluminada, participou do Espírito Santo, ou seja, ele usufruiu de todas as coisas, ele caiu, ele seja novamente iluminado. Ou seja, o que está falando aqui é antibíblico, não nesse ponto, tá? Para vocês entenderem. Se a gente usar como que a pessoa pode perder a salvação, seria antibíblico. Por quê? Primeiramente que a salvação, a palavra instrui todo o tempo a gente a chamar o nosso irmão que caiu, que está em pecado, a ele se arrepender. Então a gente vê que não entra em concordância se for usado nessa parte na palavra de Deus. Todo o tempo a gente sabe que uma pessoa ela está caída em pecado, ela pode ser renovada de novo. Então observe certamente isso, já começa com essa parte. Mas então, qual é um ponto que a pessoa não tem como ser renovada? Entenda primeiramente que a gente tem que entender para quem é essa carta. Essa carta está escrita quem? Hebreus. E a gente pode ter certeza que essa carta aqui tinham muitos que tinham sido iluminados, que tinham provado dos dons celestiais. E eu peguei e enviei um textozinho, né? Mas não vou ler. Mas tem aqui, botei mais passagens que claramente falam que o Senhor Jesus já tinha feito tudo isso com quem? Com os judeus. A carta é aos hebreus, ou seja, para os judeus. E todo o tempo, as únicas pessoas que a gente vai encontrar que provaram dos dons, que fizeram participante, que estavam andando com o Espírito Santo, e o tempo todo eles falavam que Jesus Cristo fazia tudo aquilo pelo quê? Pelo poder de Beelzebul. Então nós podemos ver claramente que não tem como hoje alguém falar que não tem mais arrependimento. Ou seja, alguém que andou com Jesus, somente assim vai poder falar assim, não, ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazendo milagre, ele viu Jesus transformando a água, multiplicando pães e peixes. Isso é se fazer participante e estar andando na companhia do Senhor Jesus. Nós conseguimos ver em João 6, o Senhor Jesus tinha feito vários milagres de multiplicação, várias coisas, e eles estavam com ele. Eu botei aqui pequenininho para não ficar reduzido. A partir do versículo 7, em João 6. Trabalhai, não pela comida que permanece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Olha só, eles tinham já visto muitos milagres, muitos. E todo momento eles estavam perguntando o que eles precisavam, fazer. Então Senhor Jesus responde dessa maneira. Eles perguntaram no plural, quais são as obras? E Jesus Cristo responde no singular. Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, qual é a obra? Que creiais naquele que ele enviou. Perguntou-lhes, então, que sinais, pois, faz tu para que o vejamos e creiamos o que operas tu? Então, nós conseguimos ver aqui que eles estavam sendo iluminados a todo tempo. Eles estavam sendo participantes do Espírito Santo. Porquanto o Senhor Jesus mesmo fala que todos os sinais que eles faziam eram por meio do Espírito do Pai. Ou seja, nós conseguimos ver que eles
eram participantes do Espírito Santo, eles estavam sendo iluminados aqui, eles viam os milagres e não criam. Continuando no versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhes Jesus então, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai, pois dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum, terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes vistos, e contudo não creem. Então, não credes. Então, nós conseguimos perceber que o Senhor Jesus estava declarando ali abertamente que ele era o quê? Ele era Deus. E eles não criam. Que ele era o Filho de Deus. E eles não criam. Ele dizia a todo momento, ele dava prova que ele era o Messias pelos sinais, por tudo que ele fazia. E eles não criam. Ou seja, não poderão ser o quê? Renovados para a salvação. E essa carta foi escrita para aquele lugar? Para esse lugar aqui. Para onde estavam aqueles que gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, nós sabemos que a carta aos hebreus é para os hebreus. Não é que a gente não possa tirar proveito de várias passagens, de várias coisas que nos instruem. Ou seja, aquela carta ali era para irmãos convertidos a Cristo, que eram judeus, que viraram agora cristãos, mas eles estavam sendo admoestados que não perdessem tempo com aqueles que viram o Senhor Jesus fazer milagre e não creram. Ou seja, eles não vão poder crer, porquanto eles receberam a operação do erro. Ou seja, é impossível que alguém que viu Jesus Cristo fazer milagre, Jesus Cristo multiplicar pão, receber dele, comer, ou seja, se fazer participante, receba novamente o arrependimento dos pecados para poder ser salvo, é impossível. Então, nos dias de hoje, não tem como alguém perder essa oportunidade, porque o Senhor Jesus não está aqui na terra. Não tem como alguém falar, eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus, eu posso perder a salvação, agora perdi a salvação. Primeiramente, só o fato da pessoa estar se sentindo mal, estar arrependida de alguma coisa que ela falou, ela fez, isso já prova que ela não perdeu a salvação. Um cristão, ele não vai perder. Quem é que traz o arrependimento a ele? Ou seja, uma pessoa que tem arrependimento no seu coração, na sua consciência, ela tem, se ela não crê, realmente só tem vida, ela tem tempo de crer, e se ela já crê, ela não pode perder, porquanto nessa mesma passagem, o Senhor Jesus vem falando bem claramente que ele não vai perder nenhum. Então é muito linda quando a gente lê essa passagem. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então é de maneira nenhuma. Falar que o Senhor pode lançar alguém fora, que ele pode perder alguém, é chamar o Senhor de fraco, de mentiroso. Não faça isso. Só creia. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Então a gente vê claramente que
O Senhor Jesus botou a sua palavra à prova. Ele fala que a vontade daquele que enviou ele, que é o Pai, quer que ele ressuscite a todos e não perca nenhum. Aí ele vai chegar no dia, Pai, perdi, não pude segurar eles. É impossível que o Senhor Jesus perca alguém, do mesmo jeito que é impossível alguém que viu, que esteve junto com o Senhor Jesus, seja novamente iluminado. E aqui nós vemos no versículo 44, mas eu botei o 43 para a gente poder ver uma coisa. Respondeu-lhe Jesus, porque eles estavam murmurando, tá? Eles estavam lá ensinando Jesus, filho de José, filho que a gente conhece a mãe dele, as irmãs, os irmãos, ou seja, eles sabiam que ele fazia os milagres que estavam escritos e, todavia, não conseguiam enxergar Deus ali. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Eles estavam murmurando. Eles estavam falando, não, esse daí não pode ser o Cristo, não. Esse daí que não pode ser o Messias. Um homem pobre anda uma roupa dele. É isso. E o cristão, muitas das vezes, diz que está indo a Cristo, mas está indo por causa do seu ventre, por causa do seu estômago. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Então, só quem é vindo de Deus tem visto o Pai. Ou seja, como assim? Ser ensinado por Deus, como assim? Entenda, é o receber a vida, receber vida do céu, receber vida, como ele ofereceu água àquela mulher no poço. Se eu te der água viva, que se fará fonte em você, que jorrará para a vida eterna, a água da palavra. E é a mesma água que ele oferece para quem? Para Nicodemos, que ele fala com Nicodemos o quê? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ou seja, aquela água ali é a água de batismo? Não. Aquela ali é a água da palavra. E quando alguém recebe a água da palavra, e essa água se faz nele uma fonte, é impossível que se perca a salvação. Porquanto o Senhor Jesus falou que só vai a ele se o Pai levar. E muitos acham que estão indo a Cristo, mas não estão. Estão indo atrás de algum benefício, de alguma coisa que possam obter aqui nessa terra. Fica muito claro quando a gente consegue ler a Bíblia e entende. Calma aí. A palavra aqui fala claramente que não pode perder um. E tem várias outras palavras que dizem o mesmo, que reforçam, que fala que quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Tem palavras que falam que nem anjos, nem potestades, nem principados podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem o presente, nem o futuro, ou seja, nada. É impossível um cristão verdadeiro, aquele que creu em Jesus, perdeu a salvação. No versículo 47, que foi faltando aqui, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Olha só isso, quem crê tem a vida eterna. Bom, aí eu coloquei algumas passagens rápidas, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas se é pela graça, já não é mais pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se a gente tem que fazer algo para permanecer ou para não perder, para ganhar a salvação, já não é mais graça. Observe isso. Em João 10, o Senhor Jesus
ele fala uma coisa linda, mas primeiro ele fala uma coisa para aqueles que não creem. Sabe o que é? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, as ovelhas do Senhor escutam a sua voz. As ovelhas que não são do Senhor não escutam a voz do Senhor. E não é porque alguém não crê ainda, enquanto há tempo, que ela não seja ovelha. Talvez seja, mas não consiga ainda entender. Mas a qualquer momento esse tempo pode acabar. Então, creia quanto mais rápido possível. Porque uma vez que crendo que Cristo Jesus morreu no seu pecado, que Cristo Jesus te deu a vida eterna, é imutável, já não pode mais ser perdido, porque você conseguiu crer pelo dom da fé, que é dom de Deus, e os dons de Deus são irretratáveis, são sem arrependimento, são sem devolução. Então, jamais um cristão ele pode perder a salvação. Ou ele crê, ou ele não crê. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus botou já o nome dele em jogo. Ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então o Senhor Jesus bota bem claro que ninguém pode arrebatar da mão dele, da mão do Pai que é maior que ele, e ele ainda fala, eu e o Pai somos quem? Um. Ou seja, ele se declara Deus, porque ele é Deus. Quando nós entendemos essas coisas, fica nítido. E para finalizar, eu coloquei a parte que fica mais evidente ainda. Que será, pois? Quem seria, pois, se visse o filho, se subir o filho do homem para onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, aqui o Senhor Jesus se declara, João 6, né? Versículo 62, a partir até o 65 eu vou ler ainda. E a gente vê aqui no versículo 62 ao 63, a gente consegue perceber que ele vem falando que ele é Deus, que ele é o Filho do Homem, e todo tempo ele fala que a palavra de Deus é viva, ela é espírito, ela é vida. Ou seja, se a gente lê e essa palavra se faz em nós vida, ela brota na gente, ela vira uma fonte de água, não tem como perder a salvação. Mas há alguns de vós que não creem. Olha onde está o problema todo desde o começo. Crê. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam. E quem era o que havia de entregar. Então muitos botam em pauta, mas não poderia ser Judas, não, poderia ser outro, Pedro, poderia ser João, poderia qualquer um dos apóstolos negar ele. Não, o Senhor Jesus é Deus. Ele fala que ele sabia quem havia de traí-lo desde o início, ou seja, ele é Deus. É falar que o homem ele pode afetar os planos de Deus com um movimento de um copo, de um movimento de alguma coisa que ele faça. O homem, a palavra de Deus é feita para ser cumprida. Não adianta, não tem coisa que o homem possa fazer aqui na terra ou em qualquer outro lugar para poder mudar a ordem da palavra de Deus. Quando o homem entende que a palavra de Deus é uma sentença, já ela está cumprindo, ela está agindo, ou seja, ela é um documento judicial ao qual ela
está sendo cumprida. Ela é uma lista que fala que vai acontecer tal e tal coisa. Ah, então vamos fazer tal coisa para essa coisa não acontecer. É impossível. Se está na Bíblia que vai acontecer tal e tal coisa, então vai acontecer. A Bíblia é um livro profético. Entenda, o próprio Senhor Jesus, quando veio, ele falou que ele veio para cumprir todas as coisas que estavam escritas. Ou seja, não tem como não cumprir. Ou seja, se está escrito que ele não vai perder nenhum sequer, não vai perder nenhum sequer. Observa isso. E os que se perderem é porque nunca creram. Nunca. Os que se apostatarem é porque nunca creram. E as pessoas não conseguem entender isso. E continuou: pois isto vos disse, que ninguém pode vir a mim se pelo Pai lhe não for concedido. Então nós podemos ver claramente, se o Pai não nos conceder ao Senhor Jesus, é impossível ir a Ele. Ou seja, se estamos indo a Jesus e não temos a salvação e não estamos indo a Ele, estamos indo atrás do nosso ventre. Qualquer um que professa o nome de Jesus, isso não quer dizer que ele é salvo. Salvo é aquele que crê realmente de coração que Cristo morreu nos seus pecados, que não há mais pecado para pagar, porque Cristo já pagou. Entenda, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Então, automaticamente, quando conseguimos entender a grandeza da obra de Deus, entendemos, nossa, Deus deu o Filho dele para que morresse no meu lugar, para que eu crendo nele, eu tenha a vida eterna e não entre mais em condenação. Leia, isso está em João 3, no versículo 16. Leia, no versículo 15, no versículo 14, fala que assim como uma serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, como Moisés levantou aquela serpente de metal, serpente de bronze. Ou seja, ele se fez pecado, assim como ele carregou os nossos pecados. Então, não tem como eu perder a minha salvação. Eu falo isso com certeza, com a fé que Deus me deu. Ou seja, que é a fé que eu não posso perder, é irretratável. Ou seja, eu sei em quem eu tenho crido e por isso falei. Então creia também, não duvide de nada. Duvidar, fala que pode perder, você pode perder por quê? Por quê? O que te faz perder uma salvação, a tua salvação? Então, se você perde por causa disso ou daquilo, é porque você tem participação. E a palavra de Deus mostra que o homem não tem participação nenhuma na salvação. Somente creia. A palavra de Deus é feita para crer e não para ser um instrumento de boa conduta, eu tenho que andar assim, andar assado. Não, é para seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus fala para você crer. Creia. Fique com Deus. Espero que essa palavra seja instrutiva. Amém.